Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Na videoaula de hoje, eu trago para você esse modelo de tapete retangular com franjas. Essa peça é muito gostosa de trabalhar e também é muito fácil de aumentar. Durante a aula, eu passo todas as indicações sobre como aumentar esse modelo, caso você queira trabalhar um jogo de cozinha ou fazer uma passadeira para o seu corredor. A peça que eu vou trabalhar aqui no vídeo com vocês ficou medindo 78 cm de comprimento, medindo da ponta de uma franja até a outra por 48 cm de largura. E eu usei aproximadamente 320 gramas do barbante fio número 6 para confeccionar o meu tapete. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário todas as informações sobre marca, cor e numeração de cor da linha que eu usei nesse vídeo, caso você tenha interesse em fazer com o mesmo barbante que eu. Então é isso, eu espero muito que você goste dessa peça. Se você gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você recebe as notificações em primeira mão toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora, vamos para a videoaula. Para iniciar minha peça, faço um cordão com 73 correntes. Agora contamos 1, 2, 3, 4, 5 correntes, voltando atrás no cordão inicial. Aqui na minha quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, contando essas correntes que nós voltamos atrás, como nosso primeiro ponto alto, fizemos aqui já 2 pontos altos. Depois desse segundo ponto alto, nós vamos vir na corrente logo à frente e sobre ela vamos trabalhar mais um ponto alto. Nós vamos agora na próxima corrente, mais um ponto alto. E aqui na primeira volta, nós vamos seguindo assim. Corrente a corrente, nós vamos trabalhando pontos altos. Nós vamos fechar toda a nossa primeira volta com pontos altos, até um total de 70 pontos. Eu vou completar a minha primeira volta e em seguida eu venho para darmos continuidade, trabalhando juntos, a nossa segunda volta. Completei a minha primeira volta trabalhando com o padrão que eu orientei para vocês. Eu fiz aqui os meus 70 pontos altos e agora vamos dar início à segunda volta. Para iniciar a segunda volta, primeiramente nós viramos o nosso trabalho e com a peça virada, nós vamos subir 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos vir no ponto alto, logo à frente, e sobre ele vamos trabalhar um ponto alto. E assim, contando essas 3 primeiras correntes como nosso primeiro ponto alto, fizemos aqui 2 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, até termos um total de 10 pontos altos. Vou completar os meus e em seguida eu venho. Completei os meus 10 pontos altos e agora nós vamos dar continuidade fazendo 2 correntes. Depois das 2 correntes, nós pulamos 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, nós vamos fazer mais um grupo com 10 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um dos próximos 10 pontos altos de base. Trabalhado o nosso segundo grupo com 10 pontos altos, novamente nós vamos fazer 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base e a partir do terceiro, novamente, vamos fazer um grupo com 10 pontos altos. E aqui na segunda volta, nós vamos seguir com esse padrão. Vamos trabalhar um total de 6 grupos de 10 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou seguir trabalhando os meus grupos com 10 pontos altos, até chegar para trabalhar o último ponto alto no último grupo da volta. Lá eu venho mostrando como é que nós trabalhamos sobre aquelas correntes que nós voltamos para iniciar a primeira volta.
Segui trabalhando a segunda volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos com 10 pontos altos. E como eu falei, nesse último grupo eu fiz ainda somente 9 pontos altos, porque eu vou mostrar como nós trabalhamos o último ponto alto desse grupo agora. Depois desse nono ponto alto, nós chegamos para trabalhar sobre essas correntes que nós voltamos atrás para iniciar a volta de base. E aqui nós vamos fazer assim. Nessa última corrente aqui em cima, nós vamos atravessar passando por baixo de 2 linhas, vamos puxar a nossa linha e vamos trabalhar normalmente aqui um ponto alto. Completo esse ponto alto, está pronta a nossa segunda volta. Vamos dar início agora à terceira volta. Para começar essa volta, viramos o nosso trabalho e novamente nós vamos subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos seguir trabalhando um ponto alto sobre cada um dos próximos 7 pontos altos. Trabalhado esse grupo com 8 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos vir nesse intervalo de correntes de base e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, novamente fazemos 2 correntes. Vamos pular os próximos 2 pontos altos do grupo de base e a partir do terceiro, nós vamos trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Completo esse grupo com 6 pontos altos, novamente nós fazemos 2 correntes, vamos vir no próximo intervalo de base e nele vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Depois do grupo de 2 pontos altos, novamente 2 correntes, pulamos 2 pontos de base e a partir do terceiro fazemos um grupo com 6 pontos altos. E nós vamos seguindo assim, aqui na terceira volta. Vamos fazendo grupos de 6 pontos altos sobre os grupos de 10 pontos altos de base, até chegar para trabalhar no último grupo de 10 pontos altos. Lá eu venho mostrando como é que nós encerramos a nossa volta. Trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei para vocês, e agora eu cheguei para trabalhar sobre o último grupo de 10 pontos altos da base. Depois de fazer esse último grupo com 2 pontos altos, dentro desse último intervalo de base, eu já fiz 2 correntes, e agora nós vamos pular 2 pontos altos de base, e a partir do terceiro, nós vamos trabalhar um grupo de 8 pontos altos sobre o último grupo de 10 pontos altos. E concluído esse grupo com 8 pontos altos, está pronta a nossa terceira volta. Agora, para iniciarmos a quarta volta, primeiramente eu viro a minha peça e com a peça virada vamos subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos começar a trabalhar pontos altos sobre o grupo de 8 pontos altos de base. Vamos fazer aqui um ponto alto sobre cada um dos próximos 5 pontos altos de base e somando com as 3 correntes que nós subimos, vamos ter um grupo com 6 pontos altos. Concluído esse grupo com 6 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, vamos pular os próximos 2 pontos altos de base e vamos começar a trabalhar aqui dentro do intervalo. Então, no primeiro intervalo, nós trabalhamos 2 pontos altos, vamos vir nesses próximos 2 pontos altos e vamos trabalhar um ponto alto
sobre cada um deles. E agora vamos fazer mais 2 pontos altos dentro desse próximo intervalo. Concluído esse grupo com 6 pontos altos, nós fazemos 2 correntes, vamos pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos próximos 2 pontos altos. Então nós fizemos um grupinho com 2 pontos altos sobre esse grupo de 6 pontos altos de base. Concluído esses 2 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos novamente no próximo intervalo trabalhar 2 pontos altos. 2 pontos altos sobre esse grupo de 2 pontos altos de base. E mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos de base, fazemos um grupo de 2 pontos altos sobre o grupo de base, 2 correntes, pulamos mais 2 pontos altos de base e novamente vamos trabalhar aqui um grupo com 6 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando com esse padrão até chegar para trabalhar sobre o último grupo de 8 pontos altos da base. Lá eu venho mostrando como é que nós encerramos a nossa quarta volta. Segui trabalhando a quarta volta com o padrão que orientei para vocês e agora eu cheguei para trabalhar sobre o último grupo de 8 pontos altos da base. Depois desse grupo com 6 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. E agora nós vamos trabalhar sobre esse último grupo de base. Aqui nós fazemos assim. Vamos pular os primeiros 2 pontos altos de base e a partir do terceiro nós vamos trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Feito esse grupo com 6 pontos altos, está concluída a nossa quarta volta. Para iniciar a quinta volta, eu primeiramente viro a minha peça e com a peça virada, nós iniciamos subindo 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos vir nos próximos 3 pontos altos de base e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. E completo esse grupo com 4 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. Vamos vir aqui direto nesse próximo intervalo da base e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. Completos os 2 pontos altos, nós vamos vir nesse grupo de 6 pontos altos logo à frente e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos altos do grupo. Completos os 6 pontos altos, nós vamos vir no intervalo logo à frente e nele vamos trabalhar novamente 2 pontos altos. E assim nós fizemos um grupo com 10 pontos altos, contando esses 2 pontos altos, os 6 pontos altos e esses outros 2 pontos altos que nós trabalhamos no intervalo. Completo o grupo de 10 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos pular esses grupos de 2 pontos altos de base. No próximo intervalo, nós começamos a trabalhar novamente um grupo de 10 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que orientei para vocês. E novamente completamos um grupo com 10 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão aqui na quinta volta. Nós vamos fazer um total de 5 grupos de 10 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, na nossa quinta volta. Para finalizar a volta, depois do último grupo de 10 pontos altos, nós fazemos 2 correntes
e vamos trabalhar um grupo de 4 pontos altos sobre o último grupo de base, assim como nós fizemos para iniciar a nossa volta. Eu vou completar a minha quinta volta trabalhando com essas orientações que passei para vocês e em seguida eu venho. Trabalhei a minha quinta volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4 e 5 grupos de 10 pontos altos. Para finalizar a volta, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos aqui de base no último grupo e trabalhei 4 pontos altos. Feitos esses 4 pontos altos, nós vamos novamente virar a nossa peça e com o trabalho virado, vamos iniciar a nossa sexta volta. Para começar a sexta volta, subimos 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos vir no ponto alto logo à frente e sobre ele vamos trabalhar um ponto alto. No próximo ponto alto, novamente, trabalho um ponto alto. E aqui, nesse intervalo de correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos. E vamos ir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base, fechando a sexta volta de pontos altos. No total, nós vamos trabalhar 70 pontos altos nessa volta. Eu vou completar toda a minha sexta volta, seguindo essas orientações, e na sequência eu venho. Completei a minha sexta volta, trabalhando com o padrão que orientei para vocês, fiz os meus 70 pontos altos, e por enquanto a minha peça está assim. Agora, para iniciar a sétima volta, primeiramente nós vamos laçar a linha aqui na agulha e virar a nossa peça. Com a peça virada, subimos 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um desses próximos 3 pontos altos de base. E assim nós fizemos o primeiro grupo de 4 pontos altos da nossa sétima volta. Trabalhados esses 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, vamos pular 1, 2 pontos de base e a partir do terceiro vamos trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos. Fizemos o nosso segundo grupo com 4 pontos altos. Completo esse grupo, novamente eu faço 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base e a partir do terceiro, novamente, mais um grupo com 4 pontos altos. Na sétima volta, nós vamos seguir com esse padrão. Vamos fazer um total de 12 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Eu vou seguir trabalhando a minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Segui trabalhando a minha sétima volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 grupos de 4 pontos altos. E agora, vamos dar início à oitava volta. Para iniciar a oitava volta, laçamos a linha na agulha e viramos a nossa peça. Com a peça virada, iniciamos subindo 5 correntes. Depois das 5 correntes, nós vamos pular os próximos 2 pontos altos de base e nesse último ponto alto do grupo de base, nós vamos trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, nós vamos vir no intervalo logo à frente e aqui vamos trabalhar 2 pontos altos. E depois dos 2 pontos altos, nós vamos vir no ponto alto logo à frente e sobre ele vamos trabalhar um ponto alto. Completo esse grupo com 4 pontos altos,
nós fazemos 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base, e aqui, nesse próximo ponto alto, nós trabalhamos um ponto alto. No intervalo, nós fazemos 2 pontos altos. E no ponto alto à frente, fazemos novamente um ponto alto. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar os 11 grupos de 4 pontos altos da nossa 8ª volta. Sempre separamos um grupo do outro com 2 correntes, pulamos 2 pontos de base e a partir desse último ponto alto do grupo de base, nós trabalhamos novamente um grupo de 4 pontos altos com o padrão que orientei para vocês. Eu vou seguir trabalhando os meus 11 grupos de 4 pontos altos e venho mostrando para vocês como é que nós encerramos a nossa 8ª volta. Segui trabalhando a 8ª volta com o padrão que orientei para vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 grupos com 4 pontos altos. E agora nós vamos encerrar a nossa volta. Depois do 11º grupo com 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, vamos pular 2 pontos altos de base e aqui no terceiro nós vamos atravessar pela terceira corrente, passando por baixo de 2 linhas, vamos puxar a nossa linha para frente e vamos trabalhar o nosso último ponto alto. Completo esse ponto alto, está pronta a nossa 8ª volta. Para iniciar a 9ª volta, laço a minha linha e viro a minha peça. Com o trabalho virado, subimos 3 correntes. Depois das 3 correntes, vamos vir no intervalo logo à frente e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, vamos vir nesse ponto alto à frente e sobre ele vamos trabalhar um ponto alto. E assim completamos o primeiro grupo de 4 pontos altos da 9ª volta. Aqui nós vamos seguir o mesmo padrão que nós fizemos na 7ª volta. Concluído os 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, vamos pular 2 pontos altos de base e a partir aqui do último ponto alto do grupo, nós vamos trabalhar mais um ponto alto, 2 pontos altos no intervalo de correntes, mais um ponto alto no ponto alto logo à frente. E vamos seguindo com esse padrão até o total de 12 grupos de 4 pontos altos na nossa 9ª volta. Eu vou seguir trabalhando a 9ª volta, seguindo essas orientações, até chegar para trabalhar o último grupo de 4 pontos altos. Lá eu venho mostrando como nós trabalhamos o último grupo e encerramos a nossa volta. Segui trabalhando a 9ª volta com o padrão que orientei para vocês e fiz os meus 11 grupos de 4 pontos altos. E agora vamos finalizar a nossa volta. Depois do meu grupo de número 11, eu já fiz 2 correntes e agora nós vamos trabalhar o nosso último grupo de 4 pontos altos nesse último intervalo de base. Bem, para iniciar, vamos pular 2 pontos altos e nesse último ponto alto do grupo de base, vamos trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada uma dessas próximas 2 correntes do intervalo. E agora contamos 1, 2, 3 correntes e na terceira corrente nós passamos por debaixo de 2 linhas, vamos puxar a nossa linha para frente e trabalhar o último ponto alto do grupo. E assim está completo o 12º grupo da 9ª volta. Finalizada a volta, laçamos a linha na agulha e vamos virar a nossa peça. Para iniciar a 10ª volta, subimos 5 correntes. Depois das 5 correntes, vamos pular 2 pontos altos de base e aqui no terceiro, vamos prender um ponto alto.
Depois desse ponto alto, no intervalo à frente, trabalhamos 2 pontos altos. E no ponto alto à frente, fazemos um ponto alto. E nós vamos seguir nessa volta o mesmo padrão que nós fizemos na oitava volta. Depois do grupo de 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, novamente, vamos trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando os meus 11 grupos de 4 pontos altos com o padrão que expliquei para vocês e em seguida eu venho para fazermos juntos a 11ª volta. Completei a 10ª volta trabalhando com o padrão que orientei para vocês. Eu fiz os meus 11 grupos de 4 pontos altos e já finalizei a volta fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre a terceira corrente. E agora vamos dar início à nossa 11ª volta. Para iniciar a volta de número 11, laçamos a linha na agulha e viramos a nossa peça. E com a peça virada, subimos 3 correntes. Agora vamos vir nesse intervalo logo à frente e nele vamos trabalhar 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, no ponto alto à frente, fazemos um ponto alto. E nós vamos seguir novamente o padrão que nós trabalhamos na nossa 9ª e 7ª voltas, aqui na 11ª volta. Depois do grupo de 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos de base e a partir do terceiro novamente trabalhamos um grupo com 4 pontos altos. Eu vou completar os 12 grupos de 4 pontos altos na minha 11ª volta, seguindo as orientações que passei para vocês e na sequência eu venho para darmos continuidade à nossa peça. Trabalhei a minha 11ª volta com o padrão que orientei para vocês, fiz os meus 12 grupos de 4 pontos altos e a partir da 12ª volta, nós vamos começar a repetir novamente o padrão da primeira volta. Essas 11 primeiras voltas que nós fazemos na nossa peça são o padrão que nós vamos repetir durante todo o trabalho. Então, para iniciar a 12ª volta, primeiramente eu laço a linha na agulha e viro a minha peça. Todas as voltas do corpo desse tapete, nós vamos iniciar assim, laçando a linha na agulha e virando o nosso trabalho. Para iniciar a 12ª volta, nós vamos subir 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos começar a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, assim como na primeira volta. Vamos fazer uma volta toda fechada de pontos altos, até o total de 70 pontos altos. Trabalhei a minha 12ª volta com o padrão que orientei para vocês. Eu fiz os meus 70 pontos altos e agora vamos iniciar a volta 13. Depois de virarmos a peça, nós vamos iniciar a volta de número 13, subindo 3 correntes. Depois das 3 correntes, nós vamos seguir o padrão da segunda volta. Vamos fazer 6 grupos de 10 pontos altos, sempre separados por 2 correntes na nossa volta. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e em seguida eu venho. Depois da minha 11ª volta, eu já fiz a 12ª e a 13ª volta, que é para mostrar para vocês que é só continuar trabalhando, repetindo os padrões de voltas, contando da primeira volta em diante. A partir daqui, eu vou continuar trabalhando, repetindo esses padrões de voltas, até alcançar o total de 50 voltas. A nossa volta de número 50 vai ser igual a essa aqui, fechada de pontos altos. Logo após nós concluirmos esses padrões de voltas que formam esses triângulos que nós fizemos na primeira parte da nossa peça. Então, eu vou trabalhar as minhas 50 voltas e venho mostrando como é que nós trabalhamos o bico da nossa peça. Segui trabalhando a minha peça com o padrão
que orientei para vocês e fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 voltas no corpo do meu tapete. E agora vamos trabalhar juntos o bico dessa peça. Antes de iniciarmos o bico, eu vou passar para vocês as indicações de como aumentar o comprimento dessa peça. Para aumentar o comprimento é muito simples. Basta que você continue trabalhando com esses padrões de volta que nós viemos repetindo até aqui, até que a sua peça alcance o comprimento desejado. Então, faça mais do que 50 voltas, caso você queira trabalhar uma passadeira para o seu corredor ou também para a sua pia de cozinha. Você pode fazer essa peça no comprimento que você desejar. Basta sempre que você termine com esse padrão de voltas. Faça essas voltas, que formam esses triângulos, na nossa peça, e termine sempre com uma volta fechada de pontos altos, logo após esse padrão. Porque assim, o desenho da sua peça vai ficar harmonioso. Então, concluída essa última volta de pontos altos, vamos dar início ao bico. Depois desse último ponto alto da minha volta de número 50, eu faço uma corrente, vou virar a minha peça, pois vou iniciar trabalhando a lateral mais comprida. E aqui eu vou passar entre o último e o penúltimo pontos altos, e vou puxar a minha linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu volto no mesmo lugar e trabalho mais um ponto baixo. Depois desses dois pontos baixos, nós vamos vir nesse ponto alto à frente, vamos atravessar aqui nesse intervalo entre ele e o ponto antes dele e vamos trabalhar mais dois pontos baixos. Novamente, venho no próximo ponto alto, atravesso aqui e trabalho dois pontos baixos sobre ele. E nós vamos seguindo assim, aqui na lateral mais comprida. Nesses intervalos que nós temos na lateral mais comprida, nós também trabalhamos dois pontos baixos. E vamos seguindo assim por toda a lateral. Eu vou concluir aqui a minha lateral mais comprida e venho mostrando para vocês como é que nós trabalhamos as franjas na lateral mais estreita da nossa peça. Completei a minha lateral mais comprida, trabalhando com o padrão que expliquei para vocês, e agora vamos iniciar a lateral mais estreita. Para iniciar, subimos 20 correntes, depois de trabalhar as 20 correntes, eu volto no último ponto baixo que eu fiz, na lateral mais comprida, e aqui eu atravesso por essa linha no topo do ponto e por essa linha aqui na base, dessa forma. Depois de atravessar a minha agulha, eu puxo a linha aqui para frente e vou fechar um ponto baixíssimo. E é assim que nós confeccionamos cada uma das franjas dessa lateral. Eu fiz a minha franja com 20 correntes, mas se você quiser ela mais comprida, você pode trabalhar mais correntes no seu cordão e fechar aqui da mesma forma que eu. Então, concluída essa franja, nós vamos ver nesse ponto alto, logo à frente, vamos atravessar pelo topo dele e prender um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vamos vir no próximo ponto alto, prender mais um ponto baixo e mais um terceiro ponto baixo nesse ponto alto à frente. Depois desses três pontos baixos, subimos novamente 20 correntes
Depois do cordão de 20 correntes, nós vamos repetir o mesmo padrão. Vamos voltar no ponto baixo de base, atravessar por baixo de 2 linhas, puxar a nossa linha aqui para frente e fechar um ponto baixíssimo. E aqui está a minha segunda franja. Depois da segunda franja, nós vamos continuar na lateral mais estreita, trabalhando com esse padrão, fazendo 3 pontos baixos sobre os próximos 3 pontos altos. Vamos subir um cordão com 20 correntes. Depois do cordão com 20 correntes, voltamos no mesmo ponto baixo de base e atravessamos por baixo de 2 linhas, puxamos a nossa linha para frente e vamos prender com um ponto baixíssimo. Em seguida, faço mais 3 pontos baixos, usando esses próximos 3 pontos altos de base. E depois desses 3 pontos baixos, eu novamente subo 20 correntes e vou seguindo por toda a minha lateral com esse padrão, até eu encontrar o próximo canto. No total, nós vamos fazer 24 dessas franjas com 20 correntes. Eu vou continuar trabalhando a minha lateral com esse padrão até eu encontrar o próximo canto. Segui trabalhando a lateral mais estreita com o padrão que orientei para vocês. Fiz as minhas 24 franjas e, como vocês podem ver, a última franja da minha volta eu trabalhei exatamente sobre o último ponto alto de base. E agora vamos dar continuidade, trabalhando novamente a lateral mais comprida do outro lado. Após fechar o ponto baixíssimo na última franja, nós vamos novamente voltar a trabalhar a nossa lateral mais comprida do outro lado. E aqui nós começamos assim. Vamos segurar essa linha que nós temos para arrematar junto aos pontos da lateral e vamos seguindo trabalhando 2 pontos baixos sobre cada ponto nessa lateral. E assim nós já vamos arrematando essa linha junto aos pontos baixos. Nós vamos seguir aqui na lateral mais comprida, trabalhando com esse padrão, até chegar lá na lateral mais estreita do outro lado. Lá nós vamos seguir o padrão que eu mostrei nessa lateral mais estreita para vocês. Vamos trabalhar as 24 franjas de 20 pontos altos, sempre separadas por 3 pontos baixos. Eu vou concluir toda a minha volta trabalhando com esse padrão que orientei para vocês e em seguida eu venho mostrando como ficou. Trabalhei as 4 laterais da minha peça com o padrão que havia orientado para vocês e aqui estão as 24 franjas na outra lateral mais estreita. Assim que eu trabalhei a minha última franja, eu já cortei e arrematei a minha linha. E assim está completa a nossa peça. E agora é só colocar a sua peça sobre uma superfície plana e ir estendendo bem cada uma dessas franjas do bico para que elas fiquem bem estendidas e também ir ajeitando a sua peça para que ela fique bem assentada no chão. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça junto comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar o seu comentário. Se você se interessar, eu estou deixando mais sugestões de passo a passo aqui na tela para você. É só clicar nessas imagens que você é levada diretamente ao vídeo. Se você puder, por favor, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima vídeo aula.